Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus queridos alunos! Voltamos para mais uma aula de matemática. Nessa aula também uma revisão do conteúdo estudado na terceira unidade. E essa revisão que eu vou fazer, a gente estudou recentemente, que foi medida de tempo. Quem lembra? Que eu falei na aula que uma das primeiras medidas de tempo a gente usa o relógio aqui, ó. O relógio digital e o relógio analógico. A gente tá aqui. O analógico é aquele relógio dos ponteirinhos. O digital geralmente é um dos primeiros relógios que a gente tem, porque a gente consegue dizer a hora exata dele. Depois a gente aprende no relógio analógico. Se lembram? Que é contar, que tem ponteiro, que o ponteiro pequeno indica a hora, o ponteiro grande indica os minutos e que existe um ponteirinho menorzinho, fininho, geralmente. Em alguns relógios ele é vermelho, outros ele é preto, mas ele é fino. Indica os segundos, que a gente conta de 5 em 5 e que o ponteiro, quando chega o grande, o pequeno no 12, qualquer número indica a hora. Quando o grande chega no 12, vai dar a hora exata, tão lembrado? Né? Quem consegue já olhar a hora no ponteiro, no relógio analógico? Muito bem, continue treinando, tá? Isso é muito importante. Mas também nós vimos outras medidas de tempo que nós usamos. Nós usamos medida de tempo para marcar os dias da semana, para marcar os meses, para marcar os anos. E aqui tem, ó, um calendário. Todo mundo tem, né? Um calendário em casa, seja ele grande, seja ele pequeno. E ele vai contar. Porque no calendário a gente tem os meses do ano. Quantos meses são? 12. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 12 meses. E os meses do ano, no âmbito escolar, nós, como aluno e como professor, a gente divide os meses do ano em 2. Primeiro semestre, de janeiro a junho. O segundo semestre, de julho a dezembro. E que esses meses ainda são divididos em grupos menores. Pode ser de 2 em 2, que a gente chama de bimestre. De 3 em 3, a gente chama de trimestre. De 4 em 4, quadrimestre. Tá certo? E no calendário, o mês do ano. Pega um mês, a gente vai ver os dias da semana. A gente vai ver os dias que tem. Todo o calendário, domingo é vermelho e sábado também. E os dias da semana, em que eu falei, independente de que se o mês tiver 30 ou 31, nós sempre vamos contar o mês com 30 dias, com exceção de fevereiro, que tem 28 ou 29 dias. E que no mês a gente divide também. A gente pode dividir por semana, para saber quantas semanas tem um mês. Aqui no caso, ó, tem 1, 2, 3, 4 semanas e um pouquinho da outra. Podemos dividir por quinzena. O mês tem 2 quinzenas. A gente também pode dividir o mês falando de anos. 5 anos, 10 anos. Já se passaram 10 anos. Eita! Em 10 anos, quantos meses tem? Será que vocês já pensaram? Em 10 anos, quantos meses tem? Aí a gente pensa, se um mês tem 12 dias, 10 anos vai ter 120 meses. Tá certo? Então a gente divide nisso aí, ó. A gente pode dividir em centenário. Também a gente conta o tempo. Centenário. Uma pessoa que tem 100 anos já passou, ó, um centenário.
milênio, 1000 anos. Tudo isso a gente trabalha as outras unidades de medida usando apenas o calendário. Que a gente tem que aprender a usar o calendário. Eu estudei 2 meses. Se eu perguntar 2 meses, são quantos dias? Aí vocês vão lembrar. E ela disse que um mês a gente conta 30 dias. Se são 2, são 60 dias. Quando a gente escuta, só vai pagar daqui a 60 dias. Só vai pagar daqui a 2 meses. Meu aniversário é daqui a 45 dias. Quantos meses são? É 1 mês e meio. Tudo isso a gente aprende contando, olhando o calendário, prestando atenção nas datas. O calendário, ele vem a maioria das informações, porque no calendário a gente vê as datas comemorativas, os feriados que existem, né? A gente tem feriado nacional, a gente teve agora recentemente o Dia das Crianças, feriado nacional. Dia do Professor, feriado nacional. E existem aqueles feriados estaduais, que só é no nosso estado, e os feriados municipais, que é apenas no nosso município, né? Isso também não tem no calendário, porque o calendário, ele não vai aglobar. Imagina o calendário mostrar todos os feriados nacionais e municipais e estaduais de todos os estados e municípios. Então ia arriscar o calendário todinho. E o calendário mostra também o nosso aniversário. A gente pode também marcar lá no calendário seu aniversário e vai contando. No calendário a gente marca as semanas que o ano tem, tá certo? Então, preste atenção na atividade, tentem fazer, vocês vão conseguir, né? Qualquer dúvida, procura a tia Lau, tá? Fica com Deus e até a próxima aula de matemática. Beijo no coração de vocês. Olá, queridos alunos do 4º ano. E aí, galerinha, como é que vocês estão, hein? Semana tá passando rapidinho, né? Em breve nós estaremos em nossa escolinha, tá lá, toda equipada, preparada e esperando somente o nosso retorno, tá bom? Não desistam dos estudos, sempre que possível, todos os dias, façam as atividades, assistam aos vídeos, certo? Se tiver dúvida, pergunta a tia Andressa, que eu estou aqui para ajudar todos vocês, tá bom? A aulinha de hoje ainda é sobre os cômodos da casa, tá certo? E a gente hoje vai falar sobre a cozinha. Cozinha em inglês é kitchen. Kitchen é cozinha em inglês. Aqui a gente vai ver algumas coisas que geralmente encontramos na cozinha. Nem tudo que tem aqui, às vezes, tem na nossa cozinha, na nossa kitchen, tá certo? Kitchen. Aqui tem começando por aqui, por cima. É como se fosse uma sanduicheira, só que ela aqui só assa o pão. É uma torradeira, porque nos Estados Unidos, eles têm um hábito muito grande de comer torrada pela manhã. Então, a máquina de fazer torrada, como se fosse uma torradeira, né? Se chama thirst. Thirst. Geralmente a gente vê isso nos filmes, né? O pão tá lá e tchum, sobe aquelas 2 bandinhas de pão assada, que eles geralmente comem com ovos, bacon, geleia. É tradição. É como a gente aqui come pão de manhã, pãozinho da padaria, né? Uma bolachinha. Lá, geralmente, eles comem esse pão assado como torrada, tá certo? Em seguida, ao lado dele, nós temos aqui como se fosse armários, né? Cabines, certo? Que se chama cabinets. Cabinets, tá? Ao lado dele, esse aqui geralmente tem na nossa cozinha, né? O nosso querido micro-ondas, que em inglês a gente fala microwave. Microwave. Microwave é micro-ondas. Aqui do lado
né, está a nossa geladeira, né? Que tem gente que fala refrigerador. Em inglês, a gente fala, aqui fala separado, né? A parte de cima da geladeira é a freezer, e a parte de baixo da geladeira, que é separado do congelador, que a gente fala congelador, a gente fala refrigerator. Refrigerator é o refrigerador, certo? Aqui também o fogão, ele também fala da parte do forno e da parte dos acendedores, certo? A parte de cima do forno que você esquenta, né, os acendedores é Burnley. Burnley são os acendedores. E a parte de baixo, que é o forno, é oven. Oven é a parte do forno, tá certo? O que é que faltou aqui? Ah, aqui. Máquina de lavar louça. Geralmente em nossas casas, né? A gente vai pra pia, ensaboa, lava os pratos. Quem ainda tem uma aquisição econômica diferenciada ou cozinha de restaurante, tem as máquinas de lavar louça, onde você lava copo, prato, talher, certo? É uma máquina apropriada para lavar os pratos, certo? Essa máquina aqui é chamada de dishwasher. Dishwasher é a máquina de lavar louças. E aqui em cima, a nossa querida pia. Pia em inglês é sink. Sink é pia em inglês, certo? Então aqui foi um vocabuláriozinho de coisas que nós encontramos na cozinha, na kitchen. Hoje a gente encerra as partes da nossa house, certo? As partes da casa. Nas próximas aulas a gente já vai ver outros assuntos, porque a tia separou parte por parte, lembra? A gente viu living room, dining room, bedroom, hoje é a kitchen, certo? Então, se tiver alguma dúvida, pode perguntar no zap, que tia tá para ajudar vocês. Faça um vocabuláriozinho, respondam a lição. Um cheiro no coração de cada um e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau!